relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E essa escritura fala sobre algo que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Eu vou entrar em um assunto nesta noite. Nós vamos pedir, que Deus nos ajude. A sua atenção muito importante, pois o assunto que eu vou entrar nesta noite, eu estava meditando, está dentro do tema que estamos falando já há algum tempo, melhor dizendo, sobre preparação de lâmpadas, Preparação de lâmpadas. E enquanto eu estava estudando esta escritura que nós vamos ler, que está dentro do assunto de preparação de lâmpadas e dentro do assunto que eu comentei que nós vamos falar de Jacó, está essa palavra, está essa escritura aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então nós vamos falar sobre essa presciência. Essa presciência. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nessa palavra
presciência. Nós vamos trabalhar, né, assim, Deus nos guiando. Eu vou trabalhar bastante dentro desta palavra. É um tema, disse o profeta, simples, né? De certa forma, ele disse, mas simples debaixo da revelação de Deus, né? Então, Deus tem que nos revelar. Amém. Amém? Isso tem que ser revelado. Então, o espírito, né, de revelação da sua palavra tem que estar em nossos corações. Então, aí entra a questão, né, daqueles que não podem ler, daqueles que não têm mais a mente, né, já é mais de idade, e várias coisas que nós nos encontramos, né, diante da caminhada, mas devemos lembrar que o profeta disse na mensagem às 70 semanas que quando ele estava estudando sobre as datas, e pegando em dicionários e nas bibliotecas, a esposa dele disse, mas como é que vai fazer com nossos irmãos que não podem nem escrever e ler? Nosso povo é simples. Mas ele disse, nosso povo é simples, mas de mente espiritual. Ele disse, então Deus pode pegar aquilo, ele disse, repartir e revelar. Então a revelação foi dada a Pedro, não foi, irmãos? E Pedro não sabia ler e escrever, malemar, eles eram indoutos, eles eram iletrados. Mas quando veio a pergunta de Jesus, quem diz tu ser o Filho, né, de Deus, né? Quem diz ser tu? Jesus fez essa pergunta, né, para eles, né? O que vocês dizem que eu sou, né? Então, uns diziam, né, tu és Jeremias, né? Tu és Elias, um dos profetas. Aí ele perguntou para os discípulos. Os fariseus, que eram os que deveriam saber, que eram os estudados, não sabiam. E Pedro, que era o pescador, né, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem assim, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então isso abrange, irmãos, todos os filhos de Deus, porque ele disse, é sobre esta rocha que eu vou edificar a minha igreja. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir, né? Eleitos segundo o quê? A presciência de Deus Pai para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele estava dirigindo essa epístola, né, a esses eleitos segundo a presciência. Então, nós vamos falar sobre isso nesta noite. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, oramos ao Senhor neste momento. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, lemos a Tua palavra, como já ouvimos, dependemos do Senhor, do Teu Espírito, e nos revele, assim como revelaste a todos os Teus filhos, Pai, a Tua palavra. É uma promessa, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Então, nessa oportunidade, eu quero falar sobre essa escritura, né, que me colocou bastante em expectativa, sabe, e bastante apreensivo da forma que me veio enquanto eu estava estudando.
Nós vemos, irmãos, esta escritura falando sobre a presciência, né? A presciência. E o profeta fala sobre isso em algumas mensagens. Ele fala sobre isso sobre algumas mensagens. E eu quero fazer esse fundo, como eu fiz no domingo da Santa Ceia. Nós falamos, né, sobre operar a nossa salvação e lemos aquele testemunho do sonho da irmã. Foi um culto bastante, né, de leitura, mas fez-se um fundamento para que pudéssemos entender o que é o Espírito Santo. Se os irmãos estão assim atentos, né, os irmãos vão recordar que o profeta disse que eles ensinam o Espírito Santo, né, dizendo assim, é o batismo do Espírito Santo. E ele disse, e somente falam assim. Mas ele disse, o batismo do Espírito Santo tem muitas coisas que acompanham isso. Amém? Vocês lembram disso? Amém. A igreja pode lembrar desta palavra, né? Muitas coisas que acompanham isso. Aí nós estamos, né, ouvindo estas palavras que está dentro, né? Está dentro desta mensagem, desta revelação, está dentro desta rede que está sendo lançada ao mar, né? Nós aprendemos o que significa esta parábola da rede lançada ao mar. Tivemos um testemunho, a irmã Marciana estava me relatando, que no domingo agora, né, irmã? Cadê a irmã Marciana? Acho que está dando aula lá. Hã? Acho que foi domingo agora. Quando que nós falamos sobre a rede? Foi domingo agora? Sobre a rede? Foi? Amém, né? E enquanto eu estava lendo a escritura aqui de São Mateus, capítulo 13, né? As crianças estavam lendo também São Mateus, capítulo 13, mas nós não tínhamos combinado nada. Eu não tinha dito assim, né? Eu vou ler São Mateus, capítulo 13, e coloque as crianças para ler também, né? Nós não tínhamos combinado nada. Eu estava em casa meditando para falar sobre o assunto e a irmã também meditando para levar esse assunto para as crianças. Então, nós vemos o mover do Espírito nisso, né? Aí, quando chegou em casa, elas chegaram, a Manjama Cabelém, né? Chegou falando a mesma escritura que o pai leu, né, no púlpito, ali, e estava falando sobre a rede, a parábola, ela estava com os desenhos ali para pintar, né? Então, isso são pequenas coisas, mas para os discípulos tem muito significado, né? O profeta disse que para os discípulos tem muito significado isso, essas pequenas coisas. Não sei se para você tem, né? Não sei se você observou. Quem mais observou isso? Vamos ver as mãos levantadas aí, né? Algumas mãos levantadas aí, né? Que observaram isso. Eu achei realmente muito significativo isso, o mover do Espírito de uma forma simples, mas muito pontual, né, irmãos? Muito pontual ali. E falando sobre essa presciência, né? Então eu quero colocar aqui, né? Eu quero colocar as palavras do profeta sobre isso. Então eu vou estar lendo algumas mensagens. Vou começar na mensagem adoção, né? Adoção,
aonde o profeta fala muito sobre isso, sobre a presciência, né? E na mensagem adoção, né, posição do corpo de Cristo, parágrafo 54, eu quero primeiramente colocar essa base, então não vou talvez ser muito eloquente nisso, mas eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesta palavra, presciência, né? Ela tem um significado, né? Ela tem um significado da origem da palavra, né? Pré-ciência, né? Tem um significado, tem uma origem, né, da palavra, e que é mais, né, profundo do que às vezes nós olhamos no dicionário, mais profundo do que nós olhamos no dicionário, né? Então poderíamos entrar até mesmo, né, na origem, né, da palavra, né, grego, da onde nós poderíamos entender o porquê é usado essa palavra, né? Porque a palavra ela tem um significado. Eu estava até mesmo conversando com um ministro hoje, nós estávamos conversando sobre a palavra, o significado das palavras em inglês, que o próprio profeta disse, né, que a palavra em inglês ela tem vários significados. Eu creio que está na mensagem, né, no sermão que Mombrana prega, no sermão o desvelar de Deus, propriamente nesse sermão, né, o desvelar de Deus, ele explica ali, né, falando que a palavra Deus, né, no inglês significa objeto de adoração. Está exatamente nesse sermão, o desvelar de Deus, aonde ele exatamente diz sobre a palavra em inglês. Então, preste bem atenção nessa pequena base que vamos entrar aqui, nessa pequena meditação, para falarmos sobre presciência. Então, eu quero tomar o desvelar de Deus, conforme vai vir na inspiração, o desvelar de Deus, aonde temos uma base para meditarmos até mesmo no significado da palavra mais profundamente, um pouco mais profundo do que somente olharmos, né, de uma maneira superficial, para entendermos o significado desta palavra, presciência. Presciência. Como eu disse, né, vocês querem ver lá o desvelar? Deixa eu ver se as meninas já acharam lá. Pode colocar para mim, Lima? Ele disse assim, quando o profeta estava falando sobre significados, né, nas Escrituras, então ele disse, o inglês, às vezes, tem significados duplos, exatamente como a palavra, nós dizemos Deus. Então ele está citando Gênesis, ele vai citar Gênesis capítulo 1,
onde diz Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Mas agora, na Bíblia ela diz, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. No inglês, chama de Deus, mas realmente não era Elohim, nada poderia ser Deus. Então aqui, até quando eu estava numa reunião de ministros, eu iria pregar sobre expressões do profeta. Estava eu e o irmão Timóteo, nós estávamos lá no hotel, no quarto do hotel, e quando chegou nessa parte aqui, eu falei, irmão Timóteo, como se lê isso aqui? Porque aí nós fomos para o inglês e fomos ouvir o Mombrana falando essa parte aqui, né? Porque quando chega aqui, dá-se a entender, né? Dar-se a entender que ele está dizendo, no inglês chama de Deus, mas realmente não era Elohim, não dá para se entender assim, né? Mas ele não fala desse jeito. Foi colocado um ponto aqui, acho que eu conversei com a Rebeca sobre isso também, foi colocado um ponto aqui, né? E quando se lê, né? Se lê assim, né? No inglês chama-se Deus, mas realmente não era Elohim. Nada poderia ser Deus. A palavra Deus, você pode fazer de um ídolo Deus, você pode fazer daquele piano um Deus, você pode fazer de qualquer coisa um Deus. Mas isso não é assim na palavra Elohim. Você vê então, quando ele vai falar aqui, mas realmente não era Elohim, ele estava dizendo, mas realmente não era Elohim. Ele dá uma parada aqui, mas realmente não era Elohim, não poderia ser Deus. Então vocês veem que dentro do contexto disso aqui, ele está dizendo, no inglês chama-se Deus, mas não é Deus, é o quê? É Elohim, porque o próximo parágrafo 76 confirma isso, não é verdade? Mas isso não é assim na palavra Elohim. Quantos estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu estou falando devagar ou não? Vocês estão compreendendo? Então ele disse, a palavra Elohim significa o que existe de si próprio. Então ele disse, aquele piano não pode existir por si mesmo. Nada mais pode existir por si próprio. Então a palavra Elohim significa aquele que sempre existiu. Deus, né, no caso, Deus, no sentido da palavra, pode significar qualquer coisa. Até eles colocaram Deus com D maiúsculo aqui, teria que ser colocar Deus com D minúsculo, né? Vê a diferença na palavra? Vocês entenderam? Relembrando as verdades ouvidas.